Eu não pensei em desistir, momento nenhum. Eu sou muito osso duro, sabe? Eu não. A palavra desistir para mim é algo que dificilmente está no meu vocabulário. Já passei por situações de falar, não vou. Mas aí a minha mente fala, não. Como que você vai desistir se você nem tentou? Então, assim, eu. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estou aqui hoje diretamente do Central Studios para mais um episódio do nosso InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Hoje estou com uma convidada super especial, estamos ao vivo aqui no Instagram. Seja bem-vinda, Aline do Tom. Obrigada, Antônio. E hoje a gente vai estar sorteando esse pré-treino lá da Farmapele. Para quem quiser concorrer, comenta aí, eu quero Farmapele, para estar concorrendo a esse pré-treino aqui, que tem um monte de coisa aqui para quem quer treinar forte. Tem arginina, tem taurina, vitamina B6, beta-alanina e é de sabor limão. Então, entra lá no link na bio do meu Instagram aí, tem que estar inscrito no canal do YouTube também para estar concorrendo a esse sorteio, tá bom? E a gente vai dar início aqui a mais esse episódio, o episódio número 40 do InformaCast. A Aline do Tom, que veio lá de Cáceres, agora está morando aqui em Cuiabá, também fez a doação de uma cesta básica lá para a APOC, que é a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá. Tá? Se você quiser fazer alguma doação, ajudar essa associação que presta um serviço muito bonito, muito glorioso, entra no direct aí, chama a gente, se você quiser fazer alguma doação, pode ficar à vontade, tá bom? Eu quero iniciar esse episódio também agradecendo aos patrocinadores do canal. Sem eles, nada disso aqui estaria acontecendo, né? Que é o Atacadão do Suplemento, a melhor do mercado, Instituto Fittipaldi, Transplante Capilar FUE, Clínica Religare, Cuidado e Saúde Mental para todas as idades, Bateras Beach Cuiabá, a maior rede de escolas de música da América Latina, Ciclo Shimano, seu bike shop certo, R Máximo Serviços Automotivos, seu carro merece esse máximo cuidado, GTX Sports, a melhor em uniformes e brindes para você e sua empresa, Vai Bem Saudável, a melhor opção em refeição. E aos apoiadores PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá, Z4 Store Loja Online e Café Três Corações. Vamos dar início aqui com a Aline. Aline, conta para a galera aí que está curiosa para saber de onde que veio a Aline do Tom. A Aline do Tom é nascida de pais cariocas e natural de Brasília, Distrito Federal, que tem o coração cacerense aqui do Mato Grosso. Vim para cá quando criança, com 12 anos. Então você não nasceu em Cáceres, nasceu em Brasília e veio pequenininho. Nasci em Brasília, pai e mãe do Rio de Janeiro, a única de Brasília, da família. E aí a gente veio residir no estado de Mato Grosso por conta, na época, do trabalho do meu pai. Que legal, que legal. Então, você cresceu, estudou, tudo em Cáceres. Eu fiz primeiro aquele ensino fundamental, inicial ali em Brasília, escola militar. Sim. E aí depois em Cáceres. E você fez educação física em Cáceres também? Sim, a licenciatura foi em Cáceres, aí depois eu fiz o mestrado também pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Sim. E aí no doutorado que eu saí para fazer na UFSCar, na Federal de São Carlos. Entendi. E como que começou, assim, a sua jornada na educação física? Eu sempre fui aquela menina espoleta. Na época de escola, se a educação física era 9 horas da manhã, 7 eu já estava pentelhando o professor na quadra, querendo participar de todas as aulas. E aí foi surgindo o amor pelos esportes. Meus pais sempre eles nunca foram esportistas, mas eles sempre nos deram condições a praticar algumas modalidades. Então, eu sempre estive inserida no meio do esporte. Passei por várias experiências. E aquilo foi amadurecendo. Aí, na época de escola, eu joguei handebol muitos anos. Hoje eu brinco ainda em alguns campeonatos master. E aí, pelo handebol, assim, o amor pela área da educação física se tornou maior. Porque eu vi no esporte uma possibilidade de transformação de vida.
física e de transformação de vida num sentido amplo, de valores, de conhecimento, de acesso. E por ser atleta de handebol na época, quando eu comecei a fazer faculdade, eu tive oportunidades de conhecer muitos lugares, muitas pessoas, fazer network, que me oportunizaram chegar até onde eu cheguei pelo esporte. Então, sempre correu na veia e foi a melhor escolha que eu fiz. Massa. Curiosidade, antes da educação física, eu comecei um curso de graduação em informática. Ah, é? Mas fiz... Você gostava de fuçar em computador? Então, queria aprender? Não. Ou foi tipo meio que obrigado, assim, vamos fazer esse curso aqui que tá tinha. bombando na... Não, era o que tinha. Eu já era, tipo, eu demorei para fazer a graduação. Depois foi tudo uma pós, uma especialização atrás da outra. Mas eu optei por ser mãe. Eu me apaixonei muito cedo. Com 18 anos eu tive a minha primeira filha e eu engravidei consciente, não foi tipo, aquele acidente, sem querer, não, foi consciente que eu engravidei. Então, assim, eu comecei a faculdade quando eu já era mãe. E na época eu não tinha condições de sair para fazer o curso de educação física em Cáceres, ainda não tinha na Unemate. E eu queria uma graduação para poder ter um nível superior, pensar em concurso e tudo mais. E naquela ocasião que se assemelhava à minha rotina, ao que eu poderia, era o curso de informática. Eu cheguei ao 6º semestre. Ah, é? Depois abandonei sem dó. Por conta da paixão na educação física? Porque daí, quando surgiu a oportunidade para educação física, eu não pensei 2 vezes. Abandonei o curso mesmo, não pedi nem trancamento. Literalmente, fui viver aquilo que o meu coração mandava. Fui viver a educação física. Foi a melhor escolha que eu fiz. E quando que começou o curso de educação física lá em Cáceres? Eu não me recordo, mas assim, eu fui uma das primeiras turmas. Eu ainda demorei a começar depois que o curso abriu, porque eu tive um processo de separação, envolveu outras questões. E aí eu já estava no curso de informática. Eu demorei um pouquinho para essa transição, mas eu formei em 2010, 2011, a minha formatura na graduação. Top. E você estudou junto com o Adriano, com a Joyce? Você foi da mesma turma deles, lá de Cáceres? Não, Adriano e Joyce, eles foram depois de mim. Eu fui turmas antes, eles foram calouros. Agora eu não lembro de quantas turmas depois da minha, mas eles foram calouros. Mas, e como que foi essa transição? Porque você atuou como personal trainer um bom tempo lá, né? Foi uma experiência, eu acho que muito válida, que me trouxe muitos saberes, porque a área da educação física ela é um leque, né, de atuações. Então, eu tive academia quando eu fui casada. A gente teve academia, tivemos uma academia em Cáceres, depois a gente teve uma academia em Várzea Grande. Na época, eu ainda não era graduada, eu comecei a fazer o curso também por conta disso. Como chamava essa academia? Gente, peraí. Aqui em Várzea Grande era ali no Ipase. Faz tanto tempo, você me pegou. Memória curta, não me lembro exatamente como que era, gente. COVID, não consigo não. E pior que eu nem acho que eu tive, mas fugiu agora. Mas assim, devido a isso, eu atuei como personal muitos anos, mas também eu sempre busquei uma estabilidade nos concursos públicos, até por ser mãe e ter me separado. Então, quando eu atuei como personal, eu tinha passado já pelo concurso da Prefeitura Municipal de Cáceres, onde eu atuei na Secretaria de Esportes, então eu me dividi ali entre personal e entre servidora pública. Aí depois também passei no concurso da Unemate, no setor de técnico administrativo como servidora técnica, atuei também no curso de educação física da Unemate e, paralelamente, eu atendia personal. Então, eu gostava muito. E aí, eu deixei de atender personal quando eu fui para o doutorado, lá em São Carlos. Aí, eu passei até os meus alunos que eu tinha em Cáceres para outros profissionais. E depois, eu fui chamada para o concurso do IFMT. E no concurso do Instituto Federal de Mato Grosso, eu sou dedicação exclusiva, 40 horas. Então, assim, eu comecei a me dedicar bem para a carreira docente. Entendi. E eu gosto muito, assim, sou apaixonada por trabalhar na educação, né? Como que foi essa transição de personal e tal para professora, assim, do IF? Porque teve que mudar de cidade, né? Foi uma transição mais complicadinha, né? Então, a transição, na verdade, profissional, ela foi muito tranquila, porque eu já atuava como professora. Quando eu penso na carreira docente como servidora pública, eu já tinha traçado que eu queria entrar
no Instituto Federal. E eu sou muito corajosa em algumas decisões que eu tomo. E eu corro atrás dos meus objetivos sem medo. Então, eu traço aquela meta e aí eu tenho os meus filhos como meus combustíveis para eu querer buscar o melhor para eles e vou embora. Então, na época que eu atuava como personal, eu já trabalhava na educação superior. Eu dava aula, na época, lá na FCARP, na Faculdade Católica Rainha da Paz, era em Araputanga. E olha só, eu tinha uma rotina que eu acordava 4h30 da manhã, atendia meus primeiros personal, eu emendava com o horário de almoço, só buscava criança e levava na escola, aí eu já ia para a Unemat como servidora técnica da Unemat, então tinha uma carga horária para cumprir, e aí uma vez por mês, durante uma semana do mês, eu saía da Unemat direto, pegava o meu carro e batia lá em Araputanga para 7 horas da noite estar em sala de aula, para construir currículo. Nossa. Exatamente. Porque daí, como eu estava na graduação, eu ia construindo currículo com artigos científicos, publicação, orientação de trabalho de conclusão de curso, projetos de pesquisa, de extensão. Então, eu fui construindo o meu currículo sabendo que eu queria fazer essa transição, sabendo que o meu objetivo era ser professora de carreira docente acadêmica efetiva na esfera federal. Então, assim, a transição profissional, ela foi traçada. Eu tracei uma meta e fui embora. Agora, a transição da mudança de cidade foi ali de Cáceres para Pontes Lacerda, que eu fiquei 7 anos em Pontes Lacerda. 7 anos? 7 anos. Eu fui chamada no concurso em 2017, do IFMT. Então, eu mudei para Lacerda. Aí, assim, foi legal porque não foi uma transição que cortei a raiz rápido. O que aconteceu? Quando eu fui chamada, final de 2017, para o IFMT, eu tava ainda no doutorado. E o meu campo de pesquisa, por mais que o doutorado era na Federal de São Carlos, lá em São Carlos, em São Paulo, meu campo de pesquisa era Cáceres. Então, eu ficava me dividindo ali, além da maternidade, nesses espaços. Entendi. Então, eu dava aula, minhas aulas ficavam concentradas lá em Pontes Lacerda segunda e terça, e quarta de manhã. Aí eu vinha embora na quarta, minha pesquisa de campo em Cáceres era na quinta e sexta, aí eu passava o final de semana ali com os filhos, segunda de madrugada voltava para Lacerda, eu ficava hospedada em hotel e tal. Isso foi 2018 inteiro, até eu concluir essa fase de pesquisa de campo do doutorado, e realmente, assim, arrumar casa, moradia fixa em Pontes Lacerda, que aí eu mudei fixo mesmo com casa e levei a pequena, a Cecília, foi início de 2018, ou 2019. Aí nessa época, o que me cortou o coração foi que eu fui com a Cecília, aí logo depois a Yasmin, que é a minha filha mais velha, resolveu ir com a gente, mas o Vitor não quis ir, o meu filho quis ficar em Cáceres. E eu no começo eu não aceitava muito assim, eu não entendia, eu queria que ele estivesse comigo também, sempre ali junto, né? Ele ficou com a sua mãe? Não, ele ficou com o pai e com a avó paterna. Mas assim, foi uma decisão também importante, eu acho que amadureceu todos eles e a mim também. E aí foi essa rotina. Então a transição não foi uma transição assim, tipo, do nada. Foi algo que a gente já vinha planejando. Então foi tranquila, não foi brusca. Entendi. A gente já esperava. E a transição Lacerda-Cuiabá? Foi recente, faz pouco tempo que você está morando aqui em Cuiabá, Foi recente. Né? Eu vim removida, processo de remoção interno de servidores dentro da rede estadual, final de novembro. E assim, foi uma decisão que eu precisava, eu já queria sair de Pontes, sou grata à cidade, fiz muitos amigos, parceiros, patrocinadores, mas a gente fica 500 quilômetros de Cuiabá, isso pesa. A gente que é atleta, que quer vir competir, o custo é muito alto, é desgastante. Aí tem a questão da Cecília ter que ir, e aí ela viajava comigo, chegava cansada, no outro dia tinha que já estar no trabalho de novo. Então, assim, essas questões me trouxeram a vontade de sair de Pontes Lacerda. E, a princípio, eu estava indo transferida, redistribuída para o IF de Brasília. É uma história longa. Eu estava indo distribuída para o IF de Brasília, já documento todo pronto praticamente. Aí a minha filha, Yasmin, me liga e fala assim: mãe, eu acho que eu tô grávida. Falei, meu Deus, a mãe tá com processo já quase na agulha indo pro MEC para sair minha portaria de redistribuição, e agora? Aí nisso um documento voltou que tinha ido errado no processo e eu tinha que organizar o documento. Deus é maravilhoso. Aí no que esse documento voltou, aí eu falei assim, deixa ele aqui que eu vou repensar.
Aí eu comecei a refletir, fiquei uma semana ali, o coração explodindo de alegria, mas ao mesmo tempo já meio preocupada e sabendo que minha filha precisava de mim. Aí nesse meio termo dessa minha reflexão, de saber o que eu faria da minha vida e tal, surgiu o edital interno de remoção de servidores para o IFMT aqui de Cuiabá. Surgiu uma vaga de um colega nosso que aposentou. Do nada. Do nada. Não, a gente já sabia que essa vaga ia surgir, mas a gente não sabia quando. Mas como eu tava indo para Brasília, eu tava super feliz também, né? Mas aí o netinho mudou toda a minha vida, viu? Que decisão sábia. E aí deu certo, Deus abençoou. Então eu entrei no edital, concorri ao edital, consegui a vaga e começamos o processo de transição. Foi aí uns 4, 5 meses, quando eu soube que a vaga era minha e de eu ter que me mudar para cá. Então também foi fluido porque eu já estava esperando sair de lá. Eu já sabia que eu iria embora de lá. Então foi um processo gostoso. E como que é ser avó tão nova assim? Porque as pessoas olham pra você e falam, como assim, você já é avó e tal? Como que é essa experiência, assim, de ter um netinho? Uma segunda geração. É a coisa mais abençoada de Deus, é rico. É assim, é transformador na vida da gente. Eu acho que só quem vive isso para poder realmente falar um pouco mais dessa emoção. Eu tô, assim, me redescobrindo como mulher, como mãe de uma recém-mãe, né, avó, e é um amor, é um afeto tão puro, tão verdadeiro, e você olha assim, eu olho pra minha filha e eu falo, gente, que maravilhoso viver isso, e assim, mais maravilhoso ainda é viver isso com saúde, sabe, você poder tá ali junto, fazer as coisas junto, e ter perspectiva de ver muita coisa acontecer, de poder acompanhar. Então, assim, é transformador. Eu imagino. É um amor que não cabe no peito. Eu ainda vou demorar um pouquinho, porque minha filha tem só 4 aninhos, mas espero poder vivenciar isso também, assim como você, com saúde, com plenitude, paz, né? E tá todo mundo bem e tudo mais, né? E como que foi, assim, o maior desafio para você se preparar para esse concurso do IF? Porque você estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Como que você fez para estudar, trabalhar, e doutorado, e confusão? É um desafio grande, viu? Eu acho que quando me perguntam assim, Aline, para você como que é ser atleta, né? Eu acho que a resiliência e a força vem dessa minha trajetória. Como eu fui mãe muito cedo e me separei muito cedo, então assim, a Yasmin tinha 5, o Vitor 3 anos... E aí, logo depois, com 10 anos que o Vitor tinha, eu engravidei da Cecília, de um relacionamento que não tinha estabilidade nenhuma, era, né, complicado. Então, eu tive que, assim, traçar metas, saber o caminho que eu queria seguir e encarei. Era de madrugada, estudando, era a hora que, assim, a casa fazia silêncio. 10 horas da noite, criançada dormindo, ao invés de eu dormir, eu ia fazer leitura de artigo, eu ia estudar. Mas assim, eu sempre fui muito destemida e muito ousada em algumas coisas. Eu sempre digo, não a gente tem. Basta eu querer o sim. E quem pode fazer o sim sou eu que tenho que correr atrás. Primeiro tem que partir da minha vontade, da minha determinação. E aí eu comecei a traçar. Então, quando eu entro, por exemplo, que eu fui do município, né, concursada, eu falei, não é isso que eu quero a longo prazo. Eu não gosto de zona de conforto. Zona de conforto não é um lugar onde nós devemos ficar por muito tempo. Quando começa a ficar ali, sai dela. Então, eu não gosto de bolhas, eu gosto de sair. E aí, quando eu era da prefeitura, eu falei, não é o que eu quero. Vou estudar para a Unemat. Estudei um pouquinho, passei. Aí, na Unemat, eu falei assim, acabando o probatório, que é o período de 3 anos, eu falei, eu não quero mais estar aqui. A Unemat, ela é uma estabilidade momentânea para eu estudar para o concurso que eu quero, que é a carreira docente acadêmica. E vai indo, vai fluindo, assim, e eu sempre gostei muito de estudar, então para mim não é difícil pegar artigo para ler, estudar, só que sempre nessa rotina. 6 horas da manhã em pé, horário de almoço engolindo comida, levando criança na escola, voltando, indo trabalhar no silêncio da casa. É que você devorava os livros, né? E respeitando também, sabe, Antônio? Eu acho que isso eu sempre carreguei comigo, você respeitar a sua condição de cada dia. Então eu traço muito o planejamento do que eu vou fazer no dia. Eu traço. Aí eu começava a estudar, 11 horas da noite. Se estava fluindo, ia até 3, 4 da manhã. Quando eu via que não estava legal, que o cansaço bateu, que eu já não estava assimilando aquilo, eu parava ali e deixava para outro dia. E foi assim que eu consegui concluir tudo, assim, a questão do mestrado, do doutorado, a questão dos concursos, de passar nos concursos.
Então, eu acho que é muita determinação e falar assim, eu vou fazer acontecer e acreditar no seu potencial, sabe? A gente tem potencial para isso. E vai ter que ter algumas renúncias, né? Então, teve um período que eu tive que ter renúncias para eu poder desenvolver essa questão profissional dessa carreira. Todas essas vitórias, né? E como que foi o seu início no ciclismo? Quando que foi? Aí foi interessante. 2017. 17? Numa muvuca de vida. Eu já no doutorado, naquela transição de ter que ficar uma temporada em São Carlos, me virando nos 30. A Marcela Franco. Conhece? Marcela Franco, conheço. Nossa querida ela foi amiga. Sua aluna lá em Cáceres, foi minha aluna de personal há muitos anos. A nossa amiga optometrista. Então, ela era minha aluna de personal. Acho que ela tá aqui assistindo. Ela é uma querida. Um beijo se você estiver aí, Marcela. Ela era minha aluna de personal há muitos anos já, a gente amiga. E aí eu fazia corrida de rua. E às vezes eu levava ela para fazer uma corridinha comigo, para motivá-la. E nisso ela já pedalava, ela é daquela época do pedal, quando começou... Do Bike Cáceres. Do Bike Cáceres, era ela e a Mônica de mulher, só as duas. Eu comecei lá também, mas isso em 2010. Então, elas que começaram ali de mulher, eram as duas. Aí isso em 2017, ela falou assim, vou te levar para pedalar comigo. Aí ela me pegou a bicicleta dela, aro 26, capacete tudo torto, roupa emprestada. Fui com ela lá fiz primeiro um pedalzinho ali na Piraputanga. Sim. Aí depois ela me levou para fazer até a Dolina. Aquela primeira subidinha de terra, eu desci da bicicleta, empurrei e falei para ela, nunca mais você me traz nesse negócio. Não subo mais nessa bicicleta. E aí foi muito engraçado, porque assim, era eu querendo motivar ela. Ela estava num período que ela precisava também de motivação, de uma força ali com ela. E ela querendo me motivar num esporte. E a gente começou a casar isso e falou assim, vamos inscrever para o Ultramacho. E no Ultramacho era aquela prova esportiva. Que a gente, né? Que a gente corria, remava e pedalava. E eu e ela, a gente já remava caiaque lá no Rio, ali na Sematur. Então eu falei assim, então vamos. Eu vou na bike, a gente vai na bike, você me ensina na bike, correr você corre comigo e remar a gente dá conta. E aí foi assim que começou a bike. Eu comecei por conta dela, reclamando muito. Sempre eu falava, que desgosto isso aqui. Eu não sei como que vocês dão conta de ficar 1 hora em cima desse negócio. E aí, depois que eu comecei a fazer as provas do Ultramacho, e toda a prova, minha primeira prova eu fui, peguei pódio. Na multiesportiva? Na multiesportiva, todas que a gente foi, a gente pegou pódio lá nos primeiros 5. Top. No final do ano de 2017, a gente ficou no ranking, final no 4º lugar feminino de dupla. Bem legal. E aí eu comecei a me apaixonar pela bike. Aí teve uma prova, você lembra uma prova que teve do William? Lá do Athlon, o primeiro do Athlon que ele fez no Pantanal, debaixo de chuva. Choveu pra caramba esse dia, cara. Você lembra disso? Punk. Foram poucas duplas que teve mista. Sim, foi eu e o Éder de parceiro, eu acho. Não, você fez dupla mista. Éder fez dupla mista comigo. É verdade, eu fiz com a Anne. Foi. Aí foi a Neguinha, eu lembro que a Neguinha tava a Liliane. Verdade. É porque ele fez 2 ou 3 edições dessa daí. Foram. E eu corri uma com o Éder, uma eu corri com a Anne, que inclusive acho que ela nem mora mais aqui em Cuiabá, tá morando lá no Rio Grande do Sul. E a outra, eu não lembro com quem, que foi com o Torres, não lembro. Então, foi a primeira, essa foi a primeira que ele fez. Eu tinha acabado de começar a pedalar, olha que loucura, tinha acabado de começar a pedalar. Eu tava quase indo passar a temporada lá em São Carlos por conta do doutorado. Aí surgiu a oportunidade de comprar uma bike, que eu não tinha grana. Imagina, eu trabalhando igual doida com 2 crianças. Eu falei, meu Deus, e agora? Com a Cecília também. Eu falei, não tenho dinheiro, não dá pra ficar com bike emprestado o tempo todo, mas eu também não consigo comprar uma bike top. Aí apareceu uma bike pra mim, de um colega, uma Venzo. Direto eu posto ela, uma Vezo. Venzo, preta. Venzo. Pesava 16 quilos de alumínio, pesadaça. E aí esse colega queria vender. Aí eu falei assim, como que você parcela primeiro? Uma bike de R$2.500, eu queria parcelado em 25 vezes. Sem conta. Aí ele falou, não, Aline, você consegue tirar uma televisão pra mim, numa loja que você tem conta? Tira uma TV no valor e a gente quita. Beleza, fui lá, tirei a TV, peguei a bike no outro dia foi essa prova. E eu nem sabia trocar marcha direito, porque eu tinha acabado de aprender com a Marcela na 26.
E aí, essa era 29? Essa era 29. Debaixo de chuva. Eu falei, meu Deus. Aí eu falava, Éder, eu não vou dar conta. Ele falava, você vai dar conta. Eu lembro que quando eu fui na BAC, eu fui com o Éder. Verdade. Agora eu que acho eu lembrei, o Vinícius comentou aqui, o Ortega, que todo mundo foi em dupla missa. Eu acho que ele foi com a Patrícia. Foi. E verdade, nossa, essa prova foi cara do céu. Olha isso, eu não tinha experiência nenhuma, mal sabia mudar a marcha, então eu fiz muita força ali na bicicleta com medo de mudar a marcha e cair por causa da lama, buraco. Aí eu pegava a minha luva e esfregava no olho assim, quando a gente termina a prova, que a chuva acaba, que eu vou embora, eu tava com o nariz, isso aqui, tudo assado, esfolado, porque eu passava a luva e aí esfolou da areia, da lama, parecia que tinha queimado. Eu falei, meu Deus. Então, assim, são tantas histórias boas que o ciclismo nos traz também. E tem as ruins também, né? Tem. Você sofreu um acidente, assim, muito sério, né, de mountain bike, assim. Como que foi esse processo de recuperação física e, assim, principalmente emocional, né? Porque muita gente abandona ali o esporte, né? Eu acho que você tocou num ponto super importante, o mental. Essa queda me tornou muito forte, assim, em termos mental, de resiliência, sabe? De querer levantar e tentar de novo. Foi uma queda que eu sofri em 2018. Eu estava treinando pro Quatro Morros, uma prova de Juína, que era muita altimetria. E lá em Lacerda a gente tem uma serra, a Serra do Patrimônio, que é dentro da cidade. É uma serra com bastante altimetria. Então eu estava subindo e descendo ela. E ela é uma serra que ela tem... É de asfalto. E ela tem aqueles quebra-molas seco, curtinho. Então, eu subia e descia. Na minha terceira subida, na época eu namorava. E aí o namorado gritou de trás. Tá chovendo, começou a chover. Cuidado. E eu não tinha medo. Eu meio que fazia aquelas rampagens no quebra-mola. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e bem na descida eu fui fazer uma técnica para tentar... diminuir a velocidade, né? E eu bati o pneu no quebra-mola. Então, do jeito que eu bati aqui, eu fiz um bob. E o quebra-mola me jogou e eu caí seca pra frente. Eu caí com tudo, com o queixo no chão. Essa região inteira aqui, ó. Todinha. Caí no chão. No que eu caí, que ele já parou atrás de mim, eu falei... Na hora, assim, ainda bem que eu consegui raciocinar rápido. Falei, pode ligar pro SAMU que eu não consigo levantar. Tava de capacete, tudo. A minha... Mas eu bati o queixo. Literalmente, eu caí assim, de rosto no chão, de boca no chão. E bati o ombro. Só que a minha dor era uma dor muito grande na região maxilar. Eu achei que minha boca tinha ficado assim, ó. Sabe? Torta. Pra mim, tava torta. E aí, nisso que eu deitei, eu comecei a sentir muito sangue na minha boca. Aí eu virei de lado, como a gente tem um pouco de conhecimento, né? Primeiros socorros e tudo. Eu virei de lado, o sangue começou a sair. E aí eu tive um corte bem grande aqui, ó. Esse corte me preocupou. Era muito sangue daqui. Aí eu já tirei a camiseta. Da artéria, do lado da artéria. Aí eu já tirei a camiseta, estanquei o sangue e fomos pro hospital. Aí fez todo o procedimento, eu levei mais de 25 pontos externos. 25? Em toda a região. Aqui em cima. Mas não dá nem pra ver, né? Ficou muito bom, né? Mas a médica foi sensacional. Eu tenho que agradecer. Não sei o nome da médica, mas foi uma médica do SUS, da Santa Casa de Pontes Lacerda, que me atendeu. Aí lá fizemos raio-x, tudo. Depois ela fez toda uma limpeza e ela falou pra mim, fica tranquila que eu vou suturar com um fio bem fininho pra não ficar marca. E não ficou, né? Bem discreto, bem discreto. Se olhar bem de perto. Mas assim, os cortes foram aqui na lateral, debaixo do queixo, e aqui. E o ombro, só aquele tampão do ombro. Sim. Ralou, mais nada, Aí depois de 15 dias que eu fui pra Cáceres, pra minha mãe poder cuidar de mim, meus filhos me ajudarem, né? Aquela acolhida que a gente precisa. E aí depois de 15 dias eu comecei a sentir muita dor na região do queixo. Aí a gente fez novos exames e vimos fratura. Então eu tive 2 fraturas de mandíbula. Nossa. Aí eu tive que passar por procedimento cirúrgico e colocar a placa. Eu tenho uma placa de titânio no queixo. Então se você levar um soco no queixo aí, o cara quebra a mão, mas vai se arrepender. Tem uma plaquinha aqui. Se cair de novo também, vai riscar o asfalto. Vai soltar fogo. Mas a volta eu não foi sabia dolorosa. Que você tinha colocado essa placa aí. Tive que passar por procedimento 15 dias cirúrgico. Depois? 15 dias depois a gente descobriu a fratura. Aí até que a gente fez o procedimento, porque é uma placa muito pequenininha, tem que fazer pedido, foi tudo pelo SUS, lá em Cáceres, no hospital regional. Quem que te operou? Foi o Gregório, o bucomaxilo, junto com outro médico maravilhoso aqui de Cuiabá, que eu também não me recordo o nome, mas foram 2 especialistas. E aí eu fiz a cirurgia depois de quase 30 dias de acidente.
A volta foi dolorosa mesmo, como você falou. Eu lembro que assim, quando eu subi na bike, as minhas pernas tremiam. As primeiras descidas bobas, não consigo nem te falar que descida agora, mas assim, descida mínima, que a gente nem... Hoje eu nem considero que é descida. Eu olhava, eu descia da bicicleta, falava, eu não vou. Foram umas 3, 4 vezes que eu sentei, e eu não tô falando de descida de terra, eu tô falando de descida de asfalto. As primeiras vezes que eu voltei a pedalar. Nem era tão inclinado. Não, descida boba. Não consigo nem assim te explicar como que era a descida, mas boba. Eu desci da bicicleta, sentava no meio-fio e chorava. E chorava. E eu falava, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu já superei tantas coisas que eu vou conseguir. Lá em Lacerda. Lá em Lacerda. E aí eu fui trabalhando a mente, fui trabalhando. E aí foi fluindo. Eu fui me dando tempo de entender o processo, de ganhar a confiança de novo. E aí, aos poucos, foi fluindo. Hoje, XCO tranquila, tive lá. Em Sorriso. Em Sorriso, sem medo nenhum, aqueles obstáculos, Sim. foi embora. E teve alguma outra queda depois, assim? Não tão grave, mas teve quedas, assim, Tive que te quedas. assustaram? Não, outras quedas que eu tive foi quedas bobas. Por exemplo, no Burro Louco, fazendo curva ali em treino, entrando em velocidade, derrapei pneu. Aí já dei umas raladinhas na coxa, né? Que é normal, mas nenhuma queda que me lesionasse ou que machucasse com mais gravidade. Então, graças a Deus, não. né? E teve algum momento, assim, que você pensou em desistir? Fala, não, eu não vou continuar isso aqui, porque você ficar acamada, passar por uma cirurgia e tudo mais, muita gente ali já para, né? O que te fez continuar, assim? Se é que você pensou em desistir em algum momento? Eu não pensei em desistir, momento nenhum. Eu sou muito osso duro, sabe? Eu não... A palavra desistir para mim é algo que dificilmente está no meu vocabulário. Já passei por situações de falar, não vou. Mas aí a minha mente fala, não. Como que você vai desistir se você nem tentou? Então, assim, eu não cogitei de desistir, mas foi um processo que demorou aí 1, 2 meses até eu ganhar confiança de novo e perdendo medo. Por exemplo, pra eu ir nessa serra de novo e descer ela, foi quase 1 ano. A serra demorou mais. É eu ficava serra com onde receio. Tinha um garimpo lá, que os caras acharam ouro lá? Não, nada a ver, não, é uma serra dentro da cidade. Dentro literalmente, da cidade? era no pé da minha casa, onde eu morava. bem Então, assim, que é tava muito perto, bom né? de treino. Não, e lá é ótimo pra gente treinar. Então, assim, só que eu demorei. Subir essa serra foi quase 1 ano de trabalho mental pra eu subir, porque o meu medo não era subir, o meu medo era descer ela de novo. Então, eu comecei a ir correndo, a pé, depois de muito tempo que eu fui de bike. Desbloqueando, né? E descendo muito devagar. Hoje eu já vou igual antes, normal, fazendo as minhas manobras, não tenho mais medo. Mas, assim, eu não tive medo de continuar, eu sou muito persistente naquilo que eu coloco como meta e eu acho que a paixão pelo esporte, eu me encontrei muito na bike, a sensação de liberdade, aquela questão, a gente quando se torna mãe, mulher como foi a minha trajetória de ser mãe e logo ficar separada e praticamente estar com os filhos ali no dia a dia, é muito parecido com o esporte. A gente tem que ser muito forte o tempo todo, muito resistente o tempo todo. Não é a maternidade, não é... Eu falo que a gente não pode romantizar ela. Então, ela tem muitos desafios. E o esporte também. Eu acho que é isso que faz sentido pra mim. Porque eu aprendo com o esporte, com a maternidade, muitas coisas que eu levo pro trabalho, que eu levo pras minhas relações pessoais, sociais, sabe? Então, o amor pelo esporte, por acreditar naquilo, não me deixou desistir. Top. E o que você, assim, gostaria de mandar uma mensagem, assim, pra alguém que, tipo, teve ou tá passando por uma fase difícil igual essa que você passou, de uma lesão ou algum trauma, assim, praticando o esporte, né? Você queria, assim, tipo, falar pra alguém que esteja no ao vivo aí, inclusive quem tá ao vivo, comenta aí, eu quero Farmapele pra estar concorrendo a esse pré-treino lá da Farmapele, tá? E inscreva-se no nosso canal no YouTube, o link está na bio aí do meu Instagram. Uma coisa que eu sempre respondo muito assim no meu direct no Instagram, inclusive um beijo pro pessoal que tá ao vivo aí no nosso Instagram, né? É sobre isso. Sejam resilientes e tenham fé em Deus sempre, sabe? Eu acho que tudo que a gente passa como desafio, a gente passa por esse processo de superação, ele traz muitos aprendizados para nós. Então, assim, confiem no processo, se apeguem a Deus, não questionem, tenham a fé ali, sejam resilientes. A palavra é sejam resilientes, tá? Aprendam com aquilo que aconteceu, tira tudo que pode ser aproveitado, para
você crescer, para você evoluir. Então, acredita e continua, siga, não desista. Se é seu sonho, se é o amor que você tem por aquilo que você faz, não desista, porque eu acho que desistir é algo muito, muito ruim, sabe? Você desistir sem você tentar. Então, depois a mensagem se arrepender, que eu dei né? E falar, poxa, eu devia ter tentado, né? Não sei o quê. Então, acredita em você. A mensagem que eu deixo é que, primeiro, mantenha sempre a fé ali, em Deus, que Deus sabe tudo que faz na nossa vida, tudo que Ele que acontece tem um propósito. Começa a entender isso, né? E seja resiliente, aprenda com as quedas a se tornar mais forte, né? Igual a Fênix, né? Surja novamente mais forte, mais potente. Eu acho que foi é o que muito aconteceu isso. com você, né? Porque você saiu ali de um estágio, um nível de performance, depois disso você, né, melhorou muito, muito mesmo, né? E o triatlon, como que é essa história do triatlon aí? O que te levou a entrar no mundo do triatlon? Por que do nada assim, né? eu vou fazer triatlon agora? Foi uma primeira prova, amor assim, a primeira prova, ou foi um processo? Como que foi? O triatlon é algo que eu já tinha curiosidade há muito tempo, né? A gente vê que hoje o triatlon tá aí super em alta, a gente vê muitas pessoas começando a aderir a essa modalidade, a esse esporte. Mas eu já discutia muito com a Marcela sobre o triatlon. A gente sempre falava muito assim, amiga, antes dos 50... a gente tem que fazer uma prova de 70.3 do Iron. Vamos juntas? Vamos. Quando que você vai começar? E eu nunca nadei. A Marcela sempre praticou natação lá no Boto, na época do Capim. Então, ela vem da natação. O Boto lá? Existe? Existe. Agora é da Escola Batista. É do grupo da Batista. Então, assim, a Marcela eu conversávamos sobre isso, sobre ter uma experiência. Mas eu achava que seria uma experiência, tipo assim, fiz, pronto, acabou. Mas não é. É assim, é uma coisa que quando você começa... te mordeu, né? Mordeu. Quando você começa a entender e viver isso, você fala, é o que eu quero pra minha vida. Então, o triatlo, ele chegou num momento importante. E eu acho que isso é importante falar porque a gente sabe que o esporte, ele... tem muitos desafios, você ser consistente, você ser constante, você conseguir realizar seus treinos no dia a dia. A gente que não vive do esporte, né, que temos diferentes demandas, não é fácil você manter uma rotina de treino, de alimentação, de sono ali para performar. Muito. Tem que querer muito. Imagina isso quando você é mãe solo. Isso dobra. Ou pai solo, vamos também mencionar que a gente não pode deixar de falar dos pais, né? Sim. Então, assim, é um desafio grande. E aí, como que surge o triatlon nesse contexto da Aline mãe? A Cecília chegou numa fase de idade que lá em Lacerda só eu e ela. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho parente. Aqui em Cuiabá tá sendo a mesma coisa. Só que lá em Lacerda, quando eu ia treinar assim, final de semana, que tem os treinos longos, e a gente sabe que o MTB tem que ir pra terra, você tem que ter técnica, você tem que pegar a XCO, e eu gosto muito do XCO. Então você tem que ir pra trilha, você tem que treinar pilotagem técnica, você tem que treinar diferentes estímulos que no rolo você não consegue fazer. O rolo é legal, mas tu não consegue. E aí chegou uma época que assim, eu deixava a Cecília na casa de uma amiguinha, ou eu falava com alguma amiga minha lá de Pontes, olha, você consegue ficar com a Cecília pra mim, que amanhã vai ter um pedal de 100 quilômetros. Aí eu tinha que acordar a bichinha 4 horas da manhã pra levar pra casa de outras pessoas, pra depois buscá-la tarde, aí ela já começou a ter uma idade... uma logística inviável, né? E até porque ela começou a não querer, né? E aí você tem que dosar na balança, é um equilíbrio. Sim. Você tem que treinar, mas assim, essa parte do Aline, atleta, porque eu sou amadora, ela não pode ser maior que a Aline família, ela tem que caminhar junto, porque eu tenho que priorizar os meus filhos que precisam de mim. E eu comecei a perceber isso na Cecília, ela começou a não querer mais, ela queria estar em casa. E aí foi onde eu falei assim, agora é a hora de eu experimentar o triatlon. Por quê? Porque eu já tinha um rolo de treino. Então eu já tinha um rolo, eu já tinha um software. E aí eu falei assim, se eu começar no triatlon, eu comecei a estudar um pouco e acompanhar alguns atletas. E eu via que a maioria dos atletas de triatlon fazia os treinos indoor de ciclismo, que é o que demanda mais tempo. O triatlon, o que demanda mais tempo de treino, é o ciclismo. É o volume na bike. E eu falei assim, cara, volume na bike eu consigo fazer em cima do meu rolo, com a minha filha em casa. E comecei. E aí fui lá na Esportiva em Lacerda, um abraço aí pro Ronaldo, meus amigos lá da Esportiva de Lacerda. Fui lá, acordei, falei, é hoje que eu entro nessa piscina e vou começar a nadar, vou virar um peixe. Fui lá, peguei a touca de natação, o óculos, falei pra Cecília, bora pra piscina. E eu levei ela, e ela gostou, porque a gente se interagiu na piscina enquanto eu tentava nadar. Óbvio que eu não sabia nadar, tenho até vários vídeos no meu Instagram lá nos destaques. Mas assim, eu consegui inserir ela nessa rotina. Então eu ia pro clube, lá em Lacerda eu não tinha professor,
Era eu mesmo, colocava o tripé, tentava corrigir a partir do que eu via. Comecei a nadar aleatoriamente, 3 vezes na semana. Comecei a fazer os meus treinos ainda pelo Rider-On, só que todo pelo Swift, no rolo. Era uma vez ou outra que eu ia pra rua, no entanto que isso foi ano passado. Se pegar meu Strava, a minha rodagem de ciclismo foi praticamente 90% rolo, 10% rua, ano passado. Então, era treinos de 100 quilômetros, de 4, 5 horas no rolo. Nossa. No final de semana, de domingo. Então, eu acordava cedo, minha filha dormindo no cantinho dela, e eu ia treinar, sem atrapalhar a logística e a rotina dela. Sim, sim. E isso me fez me apaixonar mais ainda pelo triatlon. E aí, eu comecei a levar ela pra natação comigo. No rolo, eu conseguia treinar e ela em casa. Se era à noite, ela estava no desenho, no quarto dela. Então, eu não tirei ela da rotina dela. Eu modifiquei a minha para continuar no esporte. E quando eu ia correr, corrida curta ali de 5 quilômetros, de 10, eu coloco ela na bike, ela fica rodando comigo enquanto eu tô correndo. Nossa. Então, assim, eu consegui colocar ela de forma participante no processo. Incluiu ela, né? E ela tá gostando pra caramba. E aí, no dia que ela não quer ir correr, como corrida é rápida, é curta, eu consigo deixar ela rapidamente, acompanhar ela pelo celular, por câmera, e não fica aquela coisa pesada nem pra ela nem pra mim, aquela preocupação. Então, isso me fez começar no triatlon, foi isso que me levou a começar de fato, lá em março de 2024. Ano passado, 2024. E aí, eu sou assim, eu sou impulsiva. Eu sou muito disciplinada, mas eu gosto de ter um motivo para ação. Eu acho que a motivação, ela caminha do lado da disciplina. Então, eu gosto de traçar meta. Aí eu falei, cara, é hora de me federar. Vai ter o campeonato estadual e eu vou encarar. E eu nem bike... Antônio, eu tenho uma Venzo antiguérrima que fica no meu rolo. Ela não aguenta pancada de prova. Eu falei, vou me inscrever. Aí eu tô lá na Hobby com Andressa e Netão. Num dia que toda vez que eu vinha em Cuiabá, eu passava por lá. Eu gosto muito deles, né? Já tinha uma afinidade com eles, parei lá. Falei, vou me inscrever, Andressa. Vamos inscrever. O Netão, vamos. Falei, gente, eu não tenho bike. Aí o Netão, não, tem a Trovão Azul, que é uma Odd que ele tem de speed. Eu falei, você deixa, Netão, eu correr nela? Deixo. Então, assim, com um mês que eu comecei... Não tinha nem um mês que eu comecei a nadar. Que eu comecei a me aventurar na piscina, mas aí eu já corria e eu já pedalo bem, né? Me inscrevi pra prova e fui. E me joguei. E aí eu comecei assim, como eu tinha meta pro campeonato, eu comecei a me dedicar mais. E aí onde eu me dediquei mais? Naquele treino que eu tenho mais fragilidade, que é a natação. No que a gente geralmente não é muito bom, Exatamente. Né? E aí foi uma experiência incrível, porque na primeira etapa do campeonato ano passado, em março, eu vim com a cara e a coragem. Foi no lago, quando eu olhei aquele lago, por isso que eu falo de desistir. Gente, não desista. Foi na Bom Futuro. Antônio, a hora que eu vi aquele lago, eu cheguei um dia antes pra reconhecer, eu e a Marcela. A Marcela, minha amiga, e a Marcela nada pra caramba. Eu cheguei lá, vi aquele Bom Futuro, né? Aquele lago gigante. Minha perna tremeu. Eu olhei aquilo e falei assim, não entro. Não tinha condições, eu não nadava 20 metros numa piscina, como que eu ia entrar naquele lago e nadar 475 metros? Aí tinha um tomando anjo... cotovelada. Não, aconteceu tanta coisa. Aí nem te conto, tinha um anjo lá, Dani, tava lá com o esposo arrumando som e ela também é do triatlon. Ela falou, mulher, vem cá, entra na água, eu vou te mostrar que você consegue ficar em pé. Vai dar uma escorregadinha porque é lodo, mas se você precisar, você vai conseguir se escorar aqui. Eu só fiquei tranquila quando ela me colocou na água e ela falou, você viu que você consegue? Deu pé? É assim, escorrega, né? Mas na beirinha dá. Ela falou, você pode ficar em pé aqui quantas vezes você quiser. Você não precisa nadar direto. Se você quiser ir caminhando, a volta você vai. Falei, cara, então eu vou. Mas deu um medo. E na hora eu pensei, vou desistir. Mas assim, a gente não desiste, né? A gente só pensa. E aí foi a primeira prova, que foi isso, foi muito legal. No outro dia, dá tempo de contar? Tô falando que eu converso muito. Imagina. No outro dia foi a prova, acordamos cedo, fomos lá com a Trovão Azul e tal. Comecei a prova, na natação. Antônio, nas minhas primeiras braçadas, o que eu perco? Meu Garmin, meu relógio. Você pegou no lago? Perdi o Fênix 6. Meu Deus. Não, era nunca mais achou? Nunca mais. Numa braçada que eu dei, tomei uma pesada, porque a gente larga, né, tumultuado, e eu, assim, fui uma das últimas a largar com medo. Sem então, fiquei bem atrás, ainda, sem experiência né? nenhuma. E o Garmin abriu, caiu. Quando eu olho pro braço que eu vou dar outra braçada, Cadê eu o olhei relógio? o Neto me acompanhando, me motivando. Foi o Garmin por lago abaixo. Ele, vai. Aí eu começava a nadar, ele morria. Gente, eu morro de rir de lembrar disso. Tem vídeo gravado.
eu começava a nadar, eu não saía do lugar. E eu lá, morrendo, quase cachorrinho, pantaneiro, eu nem sabia o que era mais. Aí o Neto falava assim, não, vai peito, que aí não tá indo. Aí eu tentava ir no peito, nada. Aí teve uma hora que eu comecei a nadar de costa. Quando eu tô nadando de costa, eu fui lá pro meio do lago. Eu falei, meu Deus, deixa eu voltar. Cortando a boia. Antônio, foi uma coisa de doido. Foi uma experiência Você deu louca. 20 voltas a mais na água. Eu o pessoal, todo mundo já tudo reto. vazando. Eu fui a 15ª mulher a sair da água. Eram 17 inscritas na categoria. Eu fui quase a última a sair da água. Só que é assim, alguém que também se perdeu? Igual você? eu não sei. Eu sei que foi muito engraçado. Engraçado feio agora, mas foi desesperador. Literalmente desesperador. Eu achei que eu não ia sobreviver naquela água. Só que assim, quando eu decidi entrar na água... Não conta essas coisas não, senão ninguém vai querer fazer o treino. Não, mas eu acho que isso é legal pra motivar. Sim. Porque assim... Quando eu entro na água, coloquei como objetivo, não era nem... Meu objetivo era concluir a prova. Então, eu queria sair viva da água. Eu falei assim, meu objetivo é sair bem, sair viva da água. Não importa o tempo que eu fizer. Eu quero sair dessa água, eu vou tentar dar o meu melhor. E eu dei o meu melhor, afogando, bebendo água, nadando costa, pantaneiro, caminhando, parando. E eu Depois fiz o que tomar uma pôde. Anitta, né? Depois de fazer essa prova. Tanta água que você bebeu desse lago aí. E aí foi legal, porque quando eu saio da água... Eu, forte na bike, eu busquei tudo na bike. Nossa. Busquei muito na bike. E é uma prova curta de explosão. Então, assim, eu coloquei potência, tudo que eu tinha na bike. E era um trecho que tinha subida. Então, nas subidas, eu caceteei mesmo as subidas, espanquei as subidas. Consegui chegar bem. Aí, quando eu cheguei na corrida, a Marcela, que nada muito bem, pedala, ela tava na corrida, só que a corrida dela é a fragilidade dela. Então, assim, eu passei por ela e ainda falei, amiga, vamos que você tá bem. Passei por ela e busquei a outra menina na corrida. E eu cheguei em primeiro. Falei, meu Deus, minha primeira prova, quase morri afogada e consegui chegar em primeiro. Que massa. Foi numa fest. Foi no... Short. Foi na Super Sprint. Super Sprint. Então, assim, foi uma superação pra mim muito grande também essa prova. De Ali você começar... teve uma motivação aí pra seguir, né? Exatamente. Aí foi o que eu te falei. A gente já tem a disciplina com a gente. Aí eu tive um motivo a mais pra eu me dedicar mais. Nossa. Então, assim, foi fantástico essa experiência. Como que você concilia hoje, assim, trabalho, né, de professora, mãe, atleta, esses treinos intensos, ainda produz conteúdo como influenciadora? Como que é isso aí, hoje, aqui em Cuiabá? Porque uma coisa é morar em Lacerda e você, 5 minutos você tá na escola da filha e tal. Aqui não, aqui tem trânsito, tem essa confusão toda. Como que é hoje a sua rotina? Mas se eu te falar que a minha rotina hoje é muito mais tranquila em relação a Pontes Lacerda, você acredita nisso? Por quê? Porque lá, no meu ambiente de trabalho, por ser um campus pequeno, eu atuava também como gestão. Eu era coordenadora de um curso. Então, eu passava, além das aulas que eu ministrava, eu tinha 12 aulas e eu dava treinamentos de atletismo, handebol e vôlei para jogos para os meus alunos de ensino médio. Eu trabalhava na coordenação e a coordenação exigia 20 horas dentro do IFMT. Então, geralmente, eu ia pro IF lá, tipo 7h30 da manhã, saía meio-dia para buscar a Cecília, né, em casa, almoçar, levar ela pra escola, voltava pro IF, saía do IF 6 horas da tarde. E tinha 2 vezes da semana que eu dava aula à noite. Isso durante 7 anos. Então, lá, eu colocar essa rotina era mais difícil do que aqui. Porque lá eu tinha um horário de trabalho dentro do IFMT maior, por conta da gestão e por conta da carga horária de aula. Então, lá eu treinava de manhã muito cedo, de madrugadinha. A natação era meio-dia, horário de almoço, correndo ali. Era tudo cronometrado. Lá eu não respirava direito. Entendi. Aqui não. Quando eu venho pra cá, eu já não tô no cargo de gestão. Então, aqui eu tô só... Deu uma desafogada. Deu uma desafogada. Então, aqui eu tô como professora da área da educação física. E aqui tem o curso de graduação e o curso de ensino médio. Então, eu tenho 2 turmas no médio e eu tenho aula na graduação, que é à noite. Então, o meu horário da manhã ficou mais tranquilo. Eu tenho atividades docente, que é dos nossos encargos didáticos, mas que eu faço home office, que nos permite fazer home office. Então, eu planejo o meu dia, organizo o meu dia, faço as demandas de trabalho em casa e vou para o IF nos horários que eu tenho que dar aula ou que eu tenho projeto, que eu tenho projeto também com estagiários e bolsista. Mas em relação a tempo, aqui ficou muito mais tranquilo. Eu consigo me organizar muito mais. Meus treinos estão fluindo muito mais. E muito mais ainda por conta das parcerias. Por exemplo, de janeiro para cá, eu tô na Academia Medley, com o Celso, a Jana, toda a equipe de lá.
o start, a evolução que eu tive nesse período de natação com orientação profissional, embora a gente seja profissional da área da educação física, mas é igual à área médica, a gente tem vários leques. Sim. Eu não domino a natação. E outra coisa é ter alguém lá em cima na borda da piscina corrigindo as suas falhas, corrigindo a sua técnica. A Jana faz isso perfeitamente na Medley. Então, de janeiro pra cá, com os meus treinos lá, eu evolui muito na natação. Eu olho meus vídeos e eu falo, nossa, que show. Então, assim, isso é muito gostoso. E aí eu consegui colocar a Cecília nessa rotina também. Então, se tornou leve. Toda vez que eu tenho aula de natação, a Cecília também tem. Então, eu tô na minha aula, paralelamente a Cecília tá na aula dela. Eu quero colocar a Helena lá. Vamos lá. Minha filha, ela fez do zero não, até acho que um aninho dela, depois que ela mudou pra Sinop, e aí parou a natação, mas era lá na Medley, e eu quero voltar ela, inclusive o pessoal da Medley estiver aí, já vou inscrever minha filha aí, vamos conversar. E vamos aproveitar que esse mês das mães, já vou aproveitar e falar, estamos com 50% de desconto na primeira mensalidade em qualquer modalidade, aí. Vale a pena ir lá. Pra você que tem aí uma criança, né, um bebê ou que queira nadar, né, aprender a nadar. Eu acho que é isso, é desmistificar também. A gente sabe que a natação, se começa na infância, vai ter, assim, um aprendizado motor muito maior. A criança aprende muito mais rápido do que nós, adultos. Mas é fantástico ver o que a natação faz na vida do adulto, sabe? Eu tinha muita resistência em começar a nadar. E, assim, eu tô amando a natação. Por isso que eu te falei, o triatlo, ele começa por questões de logística familiar, mas ele se torna um estilo de vida que eu quero pra mim. Independente se eu vou fazer um Ironman 70.3 ou um Ironman full, o que eu for fazer de prova. É um estilo de vida que eu quero pra mim. Nossa. Você tá ali inserido nessas 3 modalidades e alternando essa variedade, isso me faz querer continuar cada dia mais, sabe? Porque cada um tem coisas, tem detalhes, tem especificidades diferentes e que me complementam de maneiras diferentes. Então, assim, eu tô literalmente vivendo isso. Apaixonada, né? E é o que eu quero pra vida. Não abandonei o MTB, gosto. Quero voltar a correr algumas provas de MTB, mas não é o meu foco, entendeu? Qual ir brincar. É isso que eu ia perguntar agora. Qual que é o seu maior objetivo como triatleta esse ano e ano que vem? Qual que é o foco? Então, esse ano eu tô federada, né, na federação, parabenizar até a equipe, o Genilson, porque eles têm feito um trabalho muito legal de acolher. Eu lembro quando eu estava em Pontes, eu falava que eu queria vir, eles sempre me acolhiam muito aqui na federação. Sempre dando bastante apoio para os atletas de fora, sabe? Incentivando. Sim. Então, assim, eu quero continuar nas provas do estadual, campeonato estadual. Eu perdi a primeira etapa, mas foi por uma excelente causa, foi no nascimento do meu neto. Sim. A primeira etapa caiu bem na semana que ele nasceu. Eu estava inscrita para a prova, mas a prioridade para mim sempre vai ser a família. Então, claro, foi o momento de eu estar ali. Família é a base de tudo, né? E minha filha precisava de mim, porque a gente, quando nasce um bebê, todo mundo vai em cima do bebê. E a minha filha, eu vou em cima dela, né? A mãe quer cuidar da filha também. Estrutura para ela, exatamente, né? Porque ali nasceu uma mãe que precisava de cuidado. Então eu fiquei com ela, mas agora eu tô correndo atrás, tô treinando porque eu quero vir para a segunda etapa forte, quero vir para a segunda e terceira etapa forte, quero tentar manter aí o título, né, de campeã estadual de super sprint. E o objetivo é fazer esse ano ainda uma prova fora daqui do estado, uma prova mais longa. Não sei se vai ser a bandeira Iron, porque a gente sabe que a bandeira Iron é uma bandeira mais cara, mas tem outras bandeiras de prova de Ironman no Brasil com um acesso de custo mais viável pro que eu tenho nesse momento. Então, alguma eu vou fazer. E a previsão é que eu faça em novembro. Tô só decidindo e eu acredito que até semana que vem eu me inscreva. Massa. E que te inspira a compartilhar a sua rotina assim nas redes sociais? Porque você posta os treinos, alimentação, né, faz seu merchan lá para os seus patrocinadores e tudo mais. A pessoa tem que ter uma boa assim, motivação, porque tem dia que você não quer gravar nada, que você não quer falar, não quer colocar a cara na câmera e tal, e isso é normal. Perfeito, né? Isso é normal. É normal, acontece, mas tem que ter uma motivação a mais ali para você compartilhar, inspirar essas pessoas e tal. O que te motiva assim? Porque eu vejo que todo dia você tem conteúdo, tá falando, tá postando os treinos e tudo mais, isso não é fácil, né, também, né?
Não é fácil produzir conteúdo, postar, mas assim, o que eu tento trazer na minha rede social é realmente a Aline do dia a dia, é a minha realidade. É a Aline mãe, é a Aline mulher, é a Aline atleta. E, inclusive, por exemplo, as publi que eu trago dentro da minha rotina é porque são marcas que eu realmente consumo. Então, para mim, não é difícil. Não é nada mascarado. Não assim, é, né? porque é coisa que faz parte do meu dia a dia. Então, minha suplementação, os meus manipulados, tudo que eu trago é coisa que eu já utilizo. Então, se torna fácil. E aí, querer compartilhar aquilo que a gente consome, que para mim traz resultado e faz sentido com as outras pessoas, eu acho muito interessante. Principalmente porque, assim, quando a gente começa a entrar nesse nicho do esporte, a querer se inserir nesse universo, a praticar, a gente tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Muitas pessoas têm. Eu tive. E aí você poder ser referência para alguém que está começando. Levar a sua mensagem. Então, eu acho que isso é legal. É você trabalhar inspirando, levando inspiração para outras pessoas, buscar uma qualidade de vida, uma longevidade com saúde. Então, é isso que me inspira, é tentar levar as pessoas a perceberem o quanto é importante a gente ter uma rotina com comportamentos e hábitos saudáveis pensando em longevidade com saúde. E eu, como educadora, né, eu acho que a gente que trabalha na educação num sentido amplo, você como personal, você também trabalha com uma educação. Então, eu acho que a gente poder transmitir isso ao outro, você está entregando para a sociedade aquilo que você estudou, aquilo que você estuda todo dia, que você acredita, vive, né? Que você vive. E é muito isso, né? Eu acho que inspirar pessoas é mais do que você falar. É você fazer e mostrar aquilo que você está falando. Sem máscara. Sem máscara. E óbvio, tem dias que eu tô cansada, tem dias que eu até falo, gente, não apareci aqui hoje, o dia foi corrido, porque imprevistos acontecem. Tem dia que você tá emocionalmente com alguma situação. E eu também trago isso, eu também mostro essa realidade. Eu acho que a rede social, ela tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que é mascarada. E a gente, enquanto influenciador, principalmente nessa perspectiva do esporte, da saúde, a gente tem que trazer o real, sabe? O dia que eu treino 100% bem, o dia que o treino não flui, eu também vou falar desse treino que não fluiu. É porque a maioria das pessoas só colocam as coisas boas, né? Na rede social, só o lado bom da vida, os acontecimentos, né, positivos e tudo mais, né? Nem todo mundo coloca o lado ruim. Tô ruim, tô gripado, tô mal, aconteceu isso. E até mesmo quando você não vai bem numa prova, exatamente, não estava 100% bem, não é nada com meus equipamentos. Eu que não estava bem, não consegui entregar. Sim. Então, eu acho isso importante, porque as pessoas, elas precisam ver que é tudo ali, que pode acontecer com elas, como Sim. acontece com nós. Elas se identificam, né, muito com essa veracidade, né, das coisas. E com essas histórias de superação, né? Porque se a gente pegar hoje os renomados atletas, eu tô dizendo atletas a nível mundial, atletas olímpicos, cada um carrega contigo a história de superação, seja por falta de equipamento, por falta de assessoria, por falta de apoio, ou por falta de espaço para treinar. A gente vê tantas histórias de superação, longe de mim ser uma atleta de alta performance, mas a realidade de quem nos segue, a maioria não são atletas de alta performance. Sim, sim. São pessoas que buscam no esporte uma melhora de vida. E se eu ficar mascarando, por exemplo, se eu mostrar no meu Instagram, se eu mostrar para vocês somente números variáveis de treino, você como treinador, né, a gente sabe disso, quem tá ali começando não vai nem entender, já não vai querer ficar ali. Então eu tenho que levar aquilo que é acessível e que é quem tá começando, quem precisa entender o processo, que precisa dessa ajuda. Eu acho que é isso que eu tento levar. E o que me inspira é poder ajudar mais pessoas. E você acha que, assim, que sua história impacta outras mulheres e pessoas que estão iniciando no esporte de forma positiva? Você tem tido esses feedbacks? Muito. E é isso... essa galera, eu tenho até que agradecer, minha comunidade, seguidores que estão comigo, eles me motivam a continuar produzindo conteúdo. Porque o que faz sentido para mim é eles virem, e eu tenho muito feedback, eu tenho muito, e tenho até print, é que eu não posto muito porque tem gente que acha que é vaidade isso, né? Mas assim, Aline, você tá me ajudando pra caramba, você me inspira todo dia, eu vejo a sua rotina de... Não é fácil, é isso que eu falo pra vocês, o desafio, ele é real, não é fácil.
É um desafio real, você conciliar diferentes frentes. Mas é possível, e é isso que eu mostro para eles. E é onde eles começam a entender e organizar esse processo. E essa mensagem chega, no entanto que o feedback vem. Aline, obrigada, eu tô conseguindo aprender muito, você me motiva todo dia. Quando eu penso em desistir, eu lembro de você. Quem é de ir, vai, então vamos Pois junto. Eu ia perguntar de onde que saiu esse slogan aí. Quem é de ir, vai. É o slogan dela. Ah, isso daí é uma história legal. Lá na pandemia, já ali, na meados da pandemia, muitos acontecimentos, e aí a gente estava em grupos de bike, não podia sair em grupo, tinha que ser mais individual e tal. Quando saía em grupo era bem um distante do outro, com máscara. Aí eu lembro que uma vez a gente estava numa rodinha assim, de colegas, e como boa filha de militar, e uma pessoa que sempre foi muito, com a disciplina muito... Disciplina que eu digo não é a rigidez. Meu pai não era aquele militar que brigava, não. Sisudão. Não, mas eu digo assim, uma disciplina de você saber que Uma horário, sabe? Aquelas coisas. Comprometimento, né? Dedicação. Então eu sempre fui muito com horário. Aí a gente já tinha esperado um tanto e nada de gente chegar. Eu peguei e falei, quem é de ir vai, eu tô indo. E não podia andar aglomerado, eu peguei e fui. E aí começou, quem é de ir vai, quem é de ir vai. Aí logo depois eu promovi um desafio virtual, que eu utilizei o bordão, aí tem nas canecas que foram entregues no término do desafio. E ficou, a galera aí conhece já. Quem é de ir, vai. E é isso, não é? Quem é de ir, vai? Claro. Vai enrolar? Certeza. Vai ou não vai? Ou vai ou racha, né? Vai ou racha. Vai e racha, mas vai. Não tem problema rachar, não sobrar. Tem, não. O importante é ir. O importante é ir. Show. Vamos dar uma pausa aqui agora para a gente fazer um café aqui da Três Corações, que é um patrocinador aqui do InformaCast. Para você que está ao vivo aí no Instagram, comenta eu quero Farmapele para estar concorrendo a esse pré-treino aqui lá da Farmapele. Topíssimo. Entra na bio do meu Instagram aí, tem um link para você se inscrever no canal do YouTube, tem que estar inscrito no canal do YouTube, @Schumacher, para você que está aí no Instagram da Aline, entra lá no meu Instagram, se inscreve no canal para estar concorrendo a esse pré-treino, tá? Quem ganhar aí a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Vamos fazer um café. Enquanto eu faço café, eu vou fazer umas perguntas aqui para você, né, para a gente saber um pouco mais das suas preferências. Conta pra gente, Aline, quem que é um ídolo para você hoje? Olha, para mim, a minha visão de ídolo sempre foi quem tá ali no dia a dia comigo, pai e mãe, sabe? Meu pai sempre foi uma grande inspiração para mim, minha mãe pela trajetória de vida dela. Então, para mim, são eles. Mas eu tenho uma pessoa que eu admirei muito enquanto esportista, e até por conta do meu pai, que foi Ayrton Senna. Esse é um ídolo e tanto, né? Ele foi uma pessoa que eu acompanhei, eu criança ainda, mas eu acompanhava todo domingo com meu pai, então assim, sempre me inspirei muito em algumas coisas dele. Top. E uma música, o que é uma música para você que você tem, assim, talvez usa para treinar, é uma música que te motiva, sei lá, uma música que você tem nas suas playlists aí, no carro, no fone, em casa. Pra treinar é tão doido. Eu gosto de treinar com música. Às vezes eu gosto de treinar sozinha pra fortalecer a mente. Mas assim, às vezes eu tô treinando com sertanejo, tá? E qual que é a música? Jorge Mateus. Assim? Qual que é a música? Mas a música que marca a minha vida muito, que me emociona e que quando assim eu tô mal e eu busco às vezes... um refrigério? E me acolhe, é a música do Tim Maia. Não, obrigada. É a música do Tim Maia, Gostava Tanto de Você. Curto. Gostava, obrigada. Eu amo Obrigado, Três Corações. Ó, eu aqui fazendo a merchan, mas eu gosto mesmo. Então, Tim Maia, Gostava Tanto de Você, porque é uma música que lembra muito meu pai, né? O meu pai partiu muito cedo. Eu fico imaginando como seria se eu tivesse meu pai ainda comigo hoje, sabe? Eu acho que seria fantástico ter ele me acompanhar. Ele ia adorar me acompanhar nas provas e ver meus filhos e ver agora o bisneto. Então, meu pai sempre foi uma grande paixão na minha vida. Eu perdi ele quando ele tinha 55 anos e eu tinha 19. E Gostava Tanto de Você é uma música que marcou, né? Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. Então, toda vez que bate a bad, assim, que eu preciso de uma força maior, eu busco no meu pai muitas coisas, eu oro, converso em oração, e essa música, ela sempre me marca muito. Massa. E um filme? Um filme que você
já assistiu, sei lá, 20 vezes, que você indica pra todo mundo, que você fala, assiste esse filme aqui, que esse filme é massa, não sei Se o eu quê. falar, todo mundo vai rir, não Olha vai que querer você vai assistir falar. não, hein? Como eu falei pra você, eu tenho uma referência de pai muito, muito importante na minha vida, né? Eu era caçula, então sempre fui muito apegada. Então muita coisa dessa minha primeira infância e do início da vida adulta foi com meu pai. Sim. E aí tem um filme que a gente assistiu várias vezes juntos, e eu assisto até hoje sozinha, da década de 80. Quando o filme foi lançado, eu tinha Lagoa 3 Azul. anos. Não, meu pai não me colocava pra assistir isso, não. É verdade. Mas meu pai era fãzaço do Chuck Norris. Braddock. E aí a gente assistia muito Comando Delta. É um filme de 1986. Nossa. E eu esse assisti é várias raiz. vezes. E até hoje, de vez em quando, eu coloco e assisto novamente. Já assisti com os meus filhos. Mas, ó, é interessante. Cinema, filme, série, eu gosto muito. A gente sempre assistiu muito na minha casa, até hoje. Minha irmã gosta pra caramba. Então, às vezes eu tô lá em casa, a gente faz noite do filme. Eu e minha irmã, que tem 48 anos. Aí a gente assiste muito filme de terror, de suspense. Eu só não sou muito fã de comédia. Entendi. Mas, assim, eu adoro variedades de filme. Série também. E uma leitura de cabeceira, um livro, um autor, uma passagem, uma frase, tem alguma coisa? A gente, nessa vida acadêmica, de carreira docente... Lê pra burro, A gente né? lê muito, mas a gente lê cada vez mais de menos, que eu falo, né? Sim. A gente lê muito na nossa área, naquilo que a gente está estudando. Então, é muito artigo científico, muito livro da área. Mas tem um livro de... E eu gosto, agora sim, que eu estou começando a ler muito marketing digital, estou lendo livros de CEOs. Então, assim, tenho buscado outras leituras. Mas um livro que sempre fez parte, independente do momento da minha vida, e eu ganhei, você vai lembrar, Carmen. A Carmen foi uma querida esposa de um colega nosso que foi promotor lá em Cáceres. Eu fui personal dela. Eu esqueci o nome do esposo dela, mas eu lembro dela porque ela que era minha aluna. Numa das fases que eu tava bem triste, assim, ela me deu um livro de cabeceira, que é O Poder dos Pais que Oram. E esse livro me acompanha até hoje. Então, é um livro que eu sempre busco nele orações para os meus filhos. Porque a gente não vê tudo, a gente não escuta tudo na rotina deles. Mas Deus vê, Deus escuta. Então, eu coloco sempre meus filhos em oração para Deus. E esse livro me ajuda muito a ter esse discernimento de como orar, de como pedir. Então, ele sempre está ali. Eu faço as minhas orações, mas naquele momento de mais aflição, esse livro sempre tá comigo, Sim. meu coringa, não sai de perto de mim. Top, show de bola. E se você pudesse, pra gente finalizar aqui, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa na história da Aline e do Tom? Olha, essa daí é boa. E eu fiquei pensando nisso, né? Porque você sempre pergunta isso. Eu falei, meu Deus, como que eu vou responder ao Schumacher disso? Talvez sim, talvez não, mas eu acho que se eu mudasse alguma coisa, eu não seria a Aline de você é hoje. hoje. Essa mulher que se construiu e se reconstruiu diante de tantos desafios que eu tive, sabe? Eu tive muitos desafios. Embora a gente não colocou aqui, mas muitos desafios pessoais. Muitos enfrentamentos que me doeram muito. De eu chegar em casa, sentar num banquinho de plástico, 11 horas da noite, e chorar escondido dos meus filhos, para que eles não soubessem o que eu estava sentindo ou o que eu estava passando. Porque era eu que tinha que colocar alimento dentro de casa, era eu que tinha que educar, era eu que tinha que estar forte para eles. E isso foi muito tempo, foi um período que eu passei muito difícil. De eu ter que acordar às 5 horas da manhã e dar aula de personal e tá com um sorriso estampado no rosto, fingindo que tá tudo bem. Eu sei bem como que é isso. Então, então eu passei por tantas coisas que me fizeram ser mais resiliente, me ensinaram a ter mais fé, me ensinaram a ser forte. Então, eu acho que eu não mudaria. Mas eu diria pra Aline lá do passado, eu falaria pra ela assim, ei, menina, calma, concentra a sua fé, faça o que você tá traçando que vai dar certo. Você vai conseguir. E eu tô falando disso de todas as áreas. Da área profissional, de superar essas relações que eu tive, que foram relações que me machucaram muito na minha vida pessoal. E tanto como atleta, sabe? De você falar assim, nossa, eu queria ter esse equipamento. E aí, por exemplo, eu sempre sonhei em ter uma bike top. Eu não tinha condição, porque a minha renda não era uma renda ruim, mas era uma renda com 3 crianças. Comprometida já. É uma com as renda crianças. única de aluguel de casa, de energia, de mercado. Não que os pais não pagam a pensão, sim, mas a despesa maior é minha. Eu não tenho uma outra pessoa. Se meu carro estraga, sou eu. Se meu filho precisa ir num dentista, sou eu.
Sabe? Essas coisas assim. Então eu falava assim, gente, eu quero ter isso, mas eu também não podia ter. Mas assim, tudo tem seu tempo. Por isso que eu falo que eu não mudaria. A Aline foi construindo, a Aline da rede social, que foi construindo organicamente, que foram abrindo portas. Por exemplo, eu sempre sonhava, eu passava aqui em Cuiabá, eu entrava na Hobby e eu falava, nossa, um dia eu queria poder correr com a camisa da Hobby. Tô eu aqui hoje, cheia de gratidão por ter sido acolhida pelo Maurício, pela Lília, pelo Netão, por toda a equipe, pelo Jonathan. Então, eram coisas que lá atrás eu sonhava, eu pensava. E eu fui trabalhando, construindo, sabe? Acreditando. Então, hoje eu falaria para aquela Aline, você tá no caminho, calma, continua, tenha fé e faça o seu trabalho sem pisar em ninguém, com humildade, com dignidade, com honra, que você vai conseguir. Então, assim, hoje eu tô aqui em Cuiabá, onde eu queria estar numa capital, tô aqui em Cuiabá, perto dos meus filhos, tô aí com apoiadores incríveis, tô com a Hobby, tô com a Biológica, tô com a Medley, coisas que lá atrás eu acreditava que um dia eu poderia ter, mas que seria um caminho que eu teria que percorrer e que esse caminho ele teria desafios e que eles teriam noites de choro, eles teriam noites de medo, de incerteza, mas eu não mudaria nada. Eu acho que eu só falaria, Aline, vai, acredita em você. Quem é de ir, acredita, vai. Quem é de ir, vai. E aí, assim, eu só gratidão hoje por Show. tudo que a gente está construindo ainda. Eu acho que tem muito ainda a aprender. Top. Eu tenho muito que aprender ainda. Parabéns pelo sucesso, te conheço lá desde 2010, quando eu morei em Cáceres, né? Passei por um período lá de 2010 a 2015, conheci a Aline, a gente trabalhou junto, a gente dava aula junto, né? Enfim, sei bastante da sua história, vi toda essa sua luta e você é uma mulher guerreira que não se entrega, igual você falou, não larga o osso pra nada. E, cara, é uma inspiração para muita gente, tá aí o resultado desse sucesso todo que você traçou, percorreu, que não é fácil, de forma orgânica, de forma transparente e natural, né? Sem vestir máscaras e sem querer ser o que não é, né? Então, só orgulho em ter você como amiga e amiga de profissão, amiga de treino e tudo mais, e que você continue, né, com esse trabalho, inspirando pessoas, transformando vidas, né? Nem que seja presencial ou pela rede social. Espero que você seja sempre essa Aline que dá orgulho de ter por perto, né? E para a gente finalizar aqui o nosso episódio de hoje, se você pudesse deixar uma frase, assim, uma mensagem para quem vai te ouvir hoje ou depois no YouTube e tal, fica à vontade aqui, essa câmera. E se você quiser deixar seus contatos e suas redes sociais, também fica à vontade. Mas deixa uma mensagem aí para a galera. Obrigada. O que eu quero deixar é sempre isso mesmo, sabe? Tenham fé em Deus, acreditem que é possível alcançar os sonhos, traçam metas, traçam planejamento e façam acontecer. E como eu sempre digo, não espera ter os melhores equipamentos, não espera ter o melhor acessório. Afinal, o tênis não vai correr para você, a melhor bike não vai colocar potência no pé de vela. Então começa hoje, acredita que é possível, sonhe grande. E aí você vai conseguir. Sempre com transparência, com dignidade. Eu acho que é isso, sabe? Essa mensagem, quem é de ir, vai. Foco, força, disciplina. Disciplina tem que estar junto ali, tenha algo que te motiva a continuar nos dias difíceis, porque vai ter dias difíceis, e nesses dias difíceis é onde a gente quer desistir, mas se você tiver ali a motivação, a disciplina vai falar mais alto, ela vai falar, você consegue. E é nesses dias difíceis que a gente também consegue se superar. Então, minha mensagem é essa. Acredita no seu potencial, siga firme, construa, sempre com fé em Deus e humildade. E, Antônio, eu queria agradecer também hoje, posso? Claro, fica à vontade. Ai, eu chamo de Antônio, o pessoal deve estar até achando diferente, né? É porque lá de trás. Eu quero agradecer bastante aí a equipe que hoje está comigo como atleta, aqui em Cuiabá, que me abraçou, que é toda a equipe da Hobby Bikers, a Farmácia Biológica. Quero agradecer também o Estúdio 202. Um beijo para todo mundo. Hoje saí de lá, você viu? Vim toda arrumada para cá, escovada, toda produzida. Sim. Então, um beijo pro pessoal Arnaldo, em nome do Arnaldo. Manda um beijo aí pra galera do Estúdio 202, lá no Goiabeiras Shopping. Também quero agradecer o Celso,
por ter aberto as portas da Academia Medley para mim, para a Cecília. Então, assim, está sendo muito importante na nossa vida, tanto na nossa vida como esportista, como atleta, porque a Cecília está começando nesse meio, mas também está fortalecendo muito o nosso vínculo de mãe e filha numa atividade junto. Então, eu tenho que agradecer muito também a isso. E fico aí, meu contato para quem quiser parceria, né, divulgação. Meu Instagram tá aí, é a Aline do Tom. Depois eu deixo o meu... T's, né? 2 T's, Aline do Tom. E te agradecer pela oportunidade de estar aqui no InformaCast, te parabenizar. Desde o começo, sempre que posso, eu acompanho os episódios, porque eu acho que todos trazem um aprendizado muito grande pra gente. Obrigado. Às vezes eu tô lá no rolo de treino e tô assistindo os episódios, às vezes não consigo em tempo real, mas sempre eu busco me atualizar. Então, quero te parabenizar. Eu acho que é fantástico também ter esse meio de comunicação, trazendo conteúdo de qualidade e histórias de pessoas reais que nos inspiram, pessoas que são como a gente. Porque é muito diferente você pegar já um atleta de alta performance que vive disso do que alguém que está no dia a dia, que tem todas esses desafios da rotina, né? Sim. Motiva muito a gente, Antônio. Obrigada. De nada. E continue seguindo aí esse caminho que é só sucesso. Obrigado. E eu quero finalizar aqui falando pro pessoal do Instagram, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Dá tempo de você comentar, eu quero Farmapele, para estar concorrendo a esse pré-treino lá da Farmapele. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos com a família, com os amigos, deixa seu like, comente e dê essa força para a gente continuar aqui com esse podcast, que é o seu podcast com muita diversidade e só conteúdo de qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Fica à vontade. Há um adendo. Pode. Eu quero mandar um beijo também para minha massoterapeuta, que tem me ajudado muito nos recoveries aqui, que é a Andressa. Então, Andressa, um beijo, obrigada, tá me ajudando pra caramba. E eu também quero deixar o meu agradecimento para minha assessoria. Eu tenho uma assessoria, embora eu tô aqui, eu amo adoro, eu tenho transições, né? Eu adoro Raideron, que foi uma assessoria que me acompanhou no MTB, gosto muito do Thiago Túlio, e hoje eu tô com a assessoria de triatlon, que é do Rio de Janeiro, do Bernardo, do pessoal da Tribus Adventure. Então, quero deixar um abraço também, que tem me acompanhado, tem prescrito os meus treinos e tem dado muito certo. Top. E falar para vocês que o Antônio é uma pessoa incrível e o InformaCast é fantástico. Só para poder entrar de novo aí para você. E espero que a gente tenha outros episódios aqui com você, com a sua presença, contando novas histórias, talvez aí vitórias aí no triatlon, quem sabe, né, pódios aí para Mato Grosso, enfim, que você continue com esse sucesso. Saúde e muita bênçãos de Deus na sua vida. Obrigada. Um beijo para vocês, se inscrevam no nosso canal e até o próximo episódio. Tchau, gente, até mais.